Bom, pessoal, tive que pausar o vídeo porque, como eu tô em casa, né, eu vi que estavam fazendo muito barulho aqui na vizinhança, aí eu preferi parar, né, para não ficar aquele vídeo barulhento. Voltando aqui no nosso assunto, como a gente vê aqui, a gente vê um modelo de uma bacia hidrográfica, né, e nessa bacia hidrográfica nós temos vários processos de perdas, né, dentre as perdas nós estamos citando a transpiração e a evaporação, né. Essa evapotranspiração, ela é uma das principais fontes de perda dentro do balanço hídrico, dentro de uma bacia hidrográfica, né? E, basicamente, se a gente for olhar para obras que abrangem o armazenamento de água, por exemplo, os açudes, né, os reservatórios, tão comuns aqui no Ceará, nós vamos ter uma grande superfície líquida, e essa superfície líquida ela está exposta ao meio externo, então ela está também exposta ao processo de evaporação. Então, é muito importante que esse parâmetro ele seja quantificado e ele seja conhecido em todos os seus aspectos. É um processo que vai influenciar diretamente, né, na quantidade também de chuva que vai recair dentro de uma bacia hidrográfica. Então, e prosseguindo aqui, a evaporação especificamente, nós vamos ter 4 conceitos inicialmente. Evaporação potencial é aquela evaporação considerando que a superfície esteja exposta livremente às condições ambientais. Então, a gente imagina um reservatório e eu tenho uma evaporação máxima possível, né? Então, essa seria a evaporação potencial, por isso que é o nome, é todo o potencial. Quando alguém diz você tem potencial, é porque você está muito fazendo coisas aquém do que realmente você pode fazer. Então, é isso que a evaporação é potencial. Já a evaporação real, né, ela ocorre, logicamente, uma taxa inferior, porque a evaporação potencial é a máxima possível, né, e a evaporação real seria uma taxa inferior a essa taxa potencial devido à deficiência de água para o processo. Por exemplo, se o solo da bacia hidrográfica, como no slide passado, aqui está exposto, eu vou ter aqui uma evaporação real. Já uma perda por evaporação vai ser um conceito que vai definir o volume de água evaporada por unidade de área horizontal, também expressa em milímetros. E a intensidade de evaporação, que é um parâmetro na mesma unidade da intensidade de precipitação em milímetros por hora, é a velocidade na qual se há o processo de perdas devido especificamente ao processo de evaporação. Vamos prosseguir aqui. Basicamente, essa figura demonstra como se dá o processo de evaporação de forma física, né? Como já havíamos dito, né, nas aulas passadas, até naquele videozinho da Nuba eu mostrei para vocês e como isso ocorre, mas apenas para nós recapitularmos, né? Então, nós temos aqui inicialmente uma temperatura que vai aumentando, né? Aqui é uma temperatura menor que aqui, e nós temos o quê? Nós temos uma forte energia cinética na nossa amostra 2. Essa energia cinética promove uma maior agitação entre as moléculas. Quando a água em estado líquido, ela tem energia suficiente para romper essa barreira, né, que separa o líquido do sólido, a nossa água líquida ela adentra na atmosfera. Sempre que é um processo reverso, né? Enquanto isso, outras moléculas elas vão deixar o estado de vapor e entrar no estado líquido. Logo, quando a quantidade que sai do líquido é maior que a quantidade que entra, por fim, isso ocorre, denomina-se o processo de evaporação, certo? É como a gente viu lá naquele vídeo que tinha aquele tipo, era um fluidozinho vermelho e a gente viu que acontecia isso, né? Que eu fiz uma dublagem bem Record. Então, nós temos aqui a nossa primeira definição matemática, né, da relação do balanço de energia. A gente viu que essas moléculas da água, né, nós sabemos que elas são unidas por meio de forças de atração intermoleculares. No vapor, elas estão bem afastadas em relação à líquida, né? Porque elas têm, né, a propriedade do fluido é essa, que as partículas estão bem mais afastadas. E essa força de atração intermolecular é muito inferior no caso do vapor. Então,
Quando essa água ela passa do estado para o estado de vapor, nós temos uma realização de um trabalho negativo em relação a essa força de atração intermolecular, porque é no sentido contrário dessa força que tende a unir, né, as moléculas. E isso vai exigir uma significante quantidade de energia. Então, essa energia, né, que uma molécula de água líquida precisa para romper a superfície e evaporar, chama-se calor latente de evaporação. Esse parâmetro pode ser dado, né, em unidade de massa de água, e esse processo exige um fornecimento de energia, né, eu já expliquei porquê, né, nós temos a questão do trabalho negativo em relação a essas forças intermoleculares, e essa energia ela é dada por quem? Né? Quem subsidia esse trabalho negativo em relação às forças intermoleculares? É justamente a radiação solar. Então, nós temos aqui a expressão que vai me definir aqui a minha radiação, o meu calor latente de evaporação, relacionando-se com a temperatura que está a água. Isso aqui é uma definição matemática dessa relação. Então, nós temos basicamente, né, então, depois disso, várias dúvidas, né, que vai nos dizer como esse processo ele vai prosseguir. Ele precisa de duas coisas, que é basicamente que a água líquida esteja recebendo energia, né, poxa, como é que isso vai acontecer de forma geral? Precisamos de energia e nós precisamos também de outra condição, que o ar acima da superfície não esteja saturado de vapor de água, porque a gente sabe que as coisas na natureza, os fluxos de forma geral, eles só ocorrem por gradientes. Gradiente aqui é de concentração de vapor de água. Se há o fluido, né, o ar acima, ele está cheio de vapor de água, então eu não tenho nenhum gradiente de concentração. Então o processo de difusão molecular não vai acontecer. Ou seja, eu atendendo esses dois requisitos, eu consigo chegar na minha evaporação. Como havia dito, a grande importância, né, para nossa cálculo de evaporação é definir a perda em um reservatório, né, em obras hidráulicas, principalmente nas regiões do semiárido, onde eu tenho, como vocês viram, a radiação solar, ela vai me determinar a energia de calor latente. E essa energia é a minha chave, o meu impulso inicial para fazer esse processo acontecer. Então, reservatórios do semiárido, eles precisam muito de uma determinação dessa perda, principalmente nos reservatórios para abastecimento e irrigação, né? Nós temos também para o cálculo do balanço hídrico, que a gente já viu essa definição também. A gente fez até algumas questões que tinham dados de evaporação e a gente já sabe que realmente é muito importante também para operar reservatórios. Ou seja, para definir, lá na parte de regularização a gente vai ver isso melhor, mas apenas adiantando, né? Nós vamos determinar um volume de trabalho desse reservatório e nós vamos determinar também, consequentemente, se tem um volume, eu vou ter uma cota na qual eu vou trabalhar. Nós vamos ter cotas máximas e cotas mínimas, onde essas cotas mínimas, mesmo em tempos de escassez, de estiagem, né? Eu devo ter a minha vazão regularizada, eu devo ter água suficiente para atender a demanda, seja vazão industrial, irrigação ou abastecimento. De forma geral, nós temos os fatores, né, influenciadores. Nós temos inicialmente a temperatura, radiação solar, já falamos um pouco, né? Umidade do ar, nós já conhecemos da aula de hidrometeorologia, velocidade do vento e natureza da superfície. Bom, de forma geral, né? Nós sabemos que quanto mais o ar for quente, mais ele é leve, mais ele é leve e mais ele ascende na superfície terrestre. E quanto maior a temperatura, maior a minha energia fornecida e mais eu vou ter a saída do estado líquido para o estado gasoso, né? Nós temos aqui aquela curva que conhecemos já desde a aula passada, que relaciona as massas específicas com a minha temperatura.
nós temos aqui uma relação da pressão atmosférica com a temperatura. Quanto maior a minha temperatura, maior a minha pressão. E a gente já entendeu por quê. A gente viu que quanto mais quente, mais vapor de água vai conseguir caber no mesmo volume, né, de ar. Então, isso faz com que seja aumentada a minha densidade. Por isso que aqui a relação aumento de densidade com o aumento da temperatura. Como nós sabemos, né, a radiação solar é um parâmetro extremamente importante para a evaporação e afeta diretamente esse processo, né? Não só acontece a evaporação nas superfícies líquidas, mas também na própria superfície do solo. Nós temos uma chuva e aí fica molhado o solo, poças de lama, nós temos água que fica nas depressões, nós temos a água também que ela vai ficar na copa das árvores, então toda essa água que volta, ela vai para o processo de evaporação. Então, não necessariamente a água que recai na superfície líquida, né? Então, nós temos aqui vamos ter que fazer um breve aprofundamento de como ocorre aqui a relação do balanço de energia ocorrido, né, entre a superfície terrestre, as nuvens e a atmosfera. Nós temos aqui, inicialmente, uma energia incidente, que é a energia que vem do Sol, lá do espaço, e 16 mais 3, 19% fica absorvida acima das nuvens, né? Uma parte fica absorvida pelo ar e poeira, outra parte vai ficar absorvida por essas nuvens. E 51% chega na superfície terrestre. Ok. Porém, uma parte dessa energia é refletida pelo ar e refletida pelas nuvens. Uma parte ela é absorvida, outra parte é refletida. Então, nós temos aqui, vejo que nós temos um diferencial, né? 16 mais 3, 19 e 26 de refletida. Então, é refletida mais, né? Mas, no entanto, nós temos ainda uma reflexão da energia pela superfície. Vejam que tudo aqui é em termos de ondas curtas, né? Dentro do espectro eletromagnético, elas são as ondas curtas. Quando nós chegamos aqui na superfície, 15% vai ser absorvido pelo vapor de água e CO2, né? Além do H2O e do CO2, lá na parte mais alta da atmosfera, né, lá na troposfera, eu vou ter ainda a camada de ozônio. Esses são os 3 gases que mais absorvem calor, né, o vapor de água, o CO2 e o ozônio. Como nós estamos aqui na superfície terrestre, não precisa estar falando em ozônio, apenas o vapor de água e o CO2. Então, continuando aqui a explicação, nós temos 15% que vai ser absorvido por esses gases. Dentro dessa superfície terrestre vai acontecer isso aqui que é a chave da evaporação, que é o fluxo de calor sensível e o fluxo de calor latente. Esse calor latente é aquele calor, aquela energia necessária para acontecer a evaporação. Isso aqui é apenas o aquecimento, é apenas uma corrente de ar quente, ainda que não significa mudança de estado. Já o calor latente significa mudança de estado. Bom, 30% vai virar fluxo de calor sensível e latente, que vai ser refletido e uma parte vai ser emitido, né, pelos vapores de água e de CO2 e outra parte vai ser emitida pelas nuvens. No entanto, essas parcelas aqui, elas são retornadas por meio de ondas curtas. Então, se a gente fizer aqui uma relação matemática, a radiação líquida vai ser a relação entre a radiação incidente e a radiação refletida. Vejamos que isso ocorre de forma extremamente particular para cada lugar da superfície terrestre. Isso vai depender basicamente da latitude e que vai influenciar, né, na radiação solar e também na forma com que essas nuvens estão dispostas. Isso vai depender muitas vezes das condições sazonais, climáticas e até da época do ano. Então, essa relação aqui ela é extremamente sazonal e local. Por isso, nós temos aqui uma relação entre as nossas
radiações refletidas e incidentes através de uma constante que é chamado albedo. Esse albedo, como vocês percebem, ele é específico, é uma variável específica do tipo de cobertura, do tipo de superfície, né? Vocês vejam aqui que a água, por exemplo, tem um albedo que vai até 0,1, 0,03, bem baixo, né? E aqui, por exemplo, solos, florestas de coníferas, varia de 0,1 a 0,15, um valor bem maior, né, em relação à água. Esse albedo é essa relação e também ele se dá dessa forma descrito. Aqui é em função da radiação refletida e aqui é em relação à minha radiação líquida. Nós já conhecemos aqui a umidade do ar, né, um velho conhecido daquela aula super, né, animada de hidrometeorologia, que nós fizemos exercício. Então, nós temos uma relação, né, da umidade relativa entre as umidades, e aqui é a que nós conhecemos, que é a relação entre a pressão parcial do vapor de água e a pressão de saturação da água, né? Então, é essa a relação que nós conhecemos. Como essa umidade relativa ela influencia na evaporação? Nós vimos que só ocorre evaporação se eu tiver um ar acima da minha superfície líquida que esteja com uma concentração de vapor inferior à concentração de saturação. Então, como esse parâmetro ele mede esse conteúdo de água em relação ao conteúdo de vapor que teria se tivesse acumulado, eu vou ter que, quanto maior a umidade do ar, eu vou ter também mantendo-se a temperatura fixa nesse caso, né? Quanto maior a umidade do ar, ou seja, quanto maior a minha quantidade de vapor dentro aqui do meu processo, é porque eu vou ter o quê? Mais água dentro do meu, mais vapor de água dentro do meu mesmo volume. Isso significa dizer que, consequentemente, eu vou ter mais energia cinética. Mais energia, eu vou ter mais processo de evaporação. Então, se nós tivermos um vento forte, a turbulência ela é maior e o vento também vai atuar nessa renovação, né? E a transferência de região para regiões mais altas da atmosfera é mais rápida. E a umidade próxima da superfície é menor, aumentando a taxa de evaporação. Desculpe, eu mudei para vento, sem querer. Então, quanto menor a umidade do ar, mais fácil é o fluxo do vapor da superfície que está evaporando. Se o ar da atmosfera próxima à superfície estiver com umidade relativa próxima a 100%, essa evaporação não acontece. Então, quanto mais longe da minha saturação, mais facilmente vai acontecer a minha evaporação. Como eu já havia adiantado, né, aqui nós temos o vento que ele vai renovar o meu ar que está acima da superfície e ele vai fazer, nessa renovação, vai favorecendo o processo de evaporação. Tem alguns erros aqui, vocês ignoram, os errinhos de escrita na hora das pressas. Quanto mais forte o vento, maior a turbulência e vai ter vou levar mais ar para as regiões mais altas da atmosfera. E essa umidade próxima à superfície vai ser menor e vai favorecer a evaporação. Então, nós sabemos que os processos, todos esses processos que eu estou explicando, eles acontecem por difusão. O que é difusão? É justamente o meu fluxo devido ao gradiente de concentração. Sempre é do menos concentrado para o mais concentrado. Então, se eu tenho esse vento que vai sempre renovando, vai fazendo com que haja mais gradiente de difusão. Então, essa difusão, esse processo de fluxo vai acontecer de forma mais significante. Esse só para revisar, que são os fatores influenciadores dos meus ventos, né, que são as massas de ar, as minhas massas de ar aqui no Brasil, e aqui são as massas de ar globais. Por fim, nós temos a superfície, a forma que essa superfície está apresentada, ela vai influenciar também nessa evaporação.
Quanto maior for a minha área vegetada, menor será a minha evaporação, pois a vegetação ela vai proteger o solo. Eu tenho solos arenosos úmidos, vão ter uma evaporação maior do que os solos argilosos úmidos. Isso aqui também acontece porque os solos arenosos úmidos eles vão ter o quê? Uma maior facilidade dessa água sair, porque eles não aderem essa água ao seu redor. Também tem essa relação com a condutividade hidráulica desse solo, né? Nós temos também no solo descoberto, se ele estiver saturado ou até mesmo se o meu lençol freático estiver muito alto, né? Vão atuar basicamente apenas os fatores meteorológicos, que são umidade relativa do ar, temperatura do ar. Mas se estiver ele em condição intermediária, né, que é o que a gente chama de solo não saturado, ele vai passar a depender das características do solo. Então, por isso que o solo arenoso ele vai ter uma maior evaporação do que um solo argiloso, devido a essa condutividade hidráulica do solo argiloso ser menor. Consequentemente, a água vai escoar mais lentamente nos solos argilosos e a evaporação vai ser menor. Então, nós temos aqui também atuam no controle da evaporação, redução das áreas líquidas expostas, né? Plantas aquáticas, elas reduzem a evaporação, que são essas macrófitas aqui, cortina de vento em pequenas áreas, cobertura vegetal, pequenas áreas expostas de lagos e açudes favorecidas por fatores geográficos, por exemplo, gargantas e cânions. Isso aqui vai reduzir também a minha evaporação, porque reduz a minha radiação solar. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos ver os métodos de medição da evaporação, ok? Até mais!